Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre juros compostos equivalente em taxa. O que significa isso, né? Significa o seguinte, é um conceito que a gente precisa entender muito importante e que é de lei hoje em dia as instituições financeiras diferenciarem para a gente o que é, por exemplo, taxa nominal e taxa efetiva. Vamos para um exemplo aqui para a gente pensar. A taxa de 12% ao mês é a taxa normal que está sendo usado no cartão de crédito. Será que é a mesma coisa que eu tivesse uma taxa mensal de 1%? O que significa isso? Por exemplo, eu estou aplicando R$100. No primeiro mês, 1%, vou ter 101. No segundo mês, eu vou pegar 101 mais 1%, e assim sucessivamente até completar os 12 meses. Será que no final dos 12 meses eu teria 112 ou vou ter mais de 112 aplicado? Vou ter mais, a gente vai entender melhor nesse vídeo. Que nós vamos ver a diferença entre dois tipos de taxa, a taxa nominal e a taxa efetiva, que elas são diferentes. Exatamente o que eu mostrei para vocês. Enquanto 12% ao ano desse exemplo será a nossa taxa nominal, o resultado que vai ser capitalizado mês a mês será o valor da nossa taxa efetiva. Por exemplo, nós temos aqui a taxa de um cartão de crédito que é 12% ao mês. Alguém pensa, 12% é alto. É, mas é uma taxa bem realística, que acontece em muitos cartões que nós temos hoje em dia, gente. Qual seria a taxa anualizada? O que significa isso? Por exemplo, faço lá uma compra de R$100 e depois não pago o saldo do meu cartão de crédito. Depois de um ano, quanto estaria a minha dívida, né? Então eu quero saber qual a taxa que seria aplicada em relação ao capital inicial. Então, para eu poder fazer esse cálculo, eu vou usar o conceito exatamente do equivalente em taxas. Que para eu achar esse equivalente em taxas, eu vou usar esta formulazinha aqui, aonde o I seria o que eu estou procurando, o I menor aqui, minúsculo, é a taxa no período dado, no caso aqui do nosso exemplo, 12% ao mês, e o T é o tempo decorrido. Se eu quero anualizar essa taxa, o tempo decorrido vai ser de um ano. Um ano corresponde ao quê? 12 meses, né? Então vamos ver isso em termos de cálculo para a gente poder entender aqui. Então, aplicando na forma 12%, a gente já conhece, tem que transformar em decimal, dividindo por 100, dá 0,12. Somando aqui 1,12 elevado a um período de um ano, que é 12 meses, fazendo esta potência, encontramos esse valor. Vamos isolar a taxa que eu estou procurando anualizada, passamos o 1 subtraindo, encontramos esse valor. Esse valor não nos diz muita coisa, a gente está muito mais acostumado a compreender aquilo que está em porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100. Multiplicando por 100 significa que a taxa anualizada corresponde a 289,60%. Aquele exemplo da compra de 100, no final de um ano essa compra estará custando 289,60 se eu financiar ela em 12 meses no cartão de crédito. Então, quase triplicou o valor. Então, bastante importante a gente entender este conceito de taxa equivalente e o significado desse poder que nós vamos ter para entender e tomar a decisão se é um bom negócio ou não. Então, taxas de juros é uma taxa de crescimento. Se a gente fala uma taxa de 6% ao ano, com capitalização mensal, ou seja, o juro mês a mês, estamos falando de um juro de 0,5%. 0,5% no primeiro mês, depois sobre o montante mais meio e assim sucessivamente. No final de um ano, vai ter uma outra taxa que não vai ser esta. Esta taxa para nós vai ser a taxa nominal. Então, fazendo a anualização dela aqui, nós vamos ter uma taxa efetiva, na verdade, de 6,17%, que seria a nossa taxa efetiva.
Esse conceito é obrigatório por lei estar no extrato ou no extrato do cartão de crédito ou de qualquer financiamento. Nesse vídeo a gente falou sobre equivalente de taxas dentro de juro composto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.